TF2, o pai do gênero dos tiros baseado em classes. Eu tinha me esquecido quanto a comunidade desse jogo é foda. Devido a uma animação chamada Enemies Blow, uma curiosidade veio à tona: como funcionaria o respawn na vida real? Tudo bem, eu sei que seria uma pergunta idiota, mas realmente, seria uma máquina que clonaria as pessoas? E se você morrer, o que aconteceria com seu corpo? Ou com a sua mente? Após descobrir que há mais de você espalhado por aí, não precisa nem mencionar que esse tipo de tecnologia, se fosse usado em confrontos militares, seria praticamente vitória garantida, ou em outros casos, uma guerra que nunca iria acabar, um soldado que sempre irá voltar para lutar, um soldado que nunca vai morrer, e mesmo se morrer, ele volta. Você tá vendo seu novo uniforme? Você ficará preso com ele por toda a eternidade, lutando em uma guerra sem fim. Bem, hoje eu vou trazer uma série que me chamou bastante atenção, e de cara pode-se dizer que é inspirada em Enemies Blow, mas isso não importa, afinal, se você quiser desviar desse terrível destino, eu lhe peço uma única coisa: não entre para o time vermelho. Ah, e o canal do criador da série vai estar aí na descrição. Tamo junto, é nóis. Antes de a gente prosseguir, eu tenho que esclarecer umas coisas. No universo do TF2, existem dois irmãos chamados Redmond e Blutard. Os dois querem matar um outro para conquistar a terra deles mesmo, assim criando suas próprias equipes de mercenários para conquistar essas mesmas terras. E esse é meio que o enredo do jogo. Bom, o primeiro episódio é justamente um dos irmãos fazendo essa proposta: mate Blutard, fique vermelho, fique morto. Mas a fita logo é interrompida, e a pessoa por trás dessa transmissão nos alerta para não assinar esse contrato. E o motivo é bem simples: você vai ficar rico, mas vai perder tudo em troca. Em seguida ele mostra uma foto do time inteiro. Todas as pessoas que estão aparecendo nessa fotografia são pessoas que estão condenadas a um destino pior que a morte, lutando em uma guerra sem fim, e o pior de tudo é ter que suportar o desgaste mental da clonagem. Se uma guerra já é o suficiente para destruir a cabeça de uma pessoa, imagina ter que voltar e continuar lutando. Além de que uma experiência pós-morte não deve ser o bagulho mais de boa. De início você pode até suportar, mas nem todos possuem uma mente de aço. Até mesmo o próprio médico do time não conseguiu ajudar os seus pacientes, o que levou o único que poderia trazer alguma espécie de esperança para o time a se perder no processo. Tá bom, até agora vemos que essa promessa de riqueza tá mais pro contrato do diabo. O motivo desse expose todo vier à tona foi por causa de um dos integrantes desse time, o próprio engenheiro. O mesmo fala que levou 20 anos pra achar um jeito de mandar esse aviso pro passado, ou seja, os caras estão nesse ciclo de morte e vida e meter bala há pelo menos 20 anos. Ah, e sim, você não ouviu errado, o cara achou um jeito de enviar um SMS pro passado. Dentre os outros personagens, o engenheiro é o que possui o Ki mais alto, pelo menos que eu me lembro de cabeça. Afinal, o cara construiu um fucking teletransportador, cara. Tava bem na cara que ele conseguiria achar um jeito de fazer essa macumba reversa funcionar. E uma outra coisa é que essa série vai usar os nomes reais dos mercenários, que não aparecem nos jogos, mas sim nos quadrinhos. Muitos de vocês enlouqueceram com a promessa de uma salvação, mas a única promessa que existe aqui são de novos equipamentos, porque sabe como é, né? A gente pode ficar no ciclo infinito de morte, mas pelo menos não ficar dripado. Calma aí. Você pode não conseguir sair desse inferno, mas você pode definitivamente evitá-lo. Então, por favor, não assine o contrato do Redmond. Além dos problemas com a clonagem e a própria degradação mental dos mercenários, surgiu um pequeno problema com o respawn. Out of my way! Out of my way! Go! Essas criaturas começaram a aparecer quando a primeira transmissão foi ocorrida. Talvez a máquina do tempo não foi tão precisa assim. Ah, e também porque 3 do mercenário não sabem ler. Enfim, o motivo dessa anomalia existir pode ser por causa de um defeito na máquina de clonagem. Muitos respawns, por assim dizer, em um curto período de tempo pode acabar sobrecarregando a máquina. Mas isso não passa de uma teoria feita pelo Dr. Ludwig. Mas calma aí, Lanterna, ele não tinha se corrompido, ou sei lá o que tinha acontecido com ele? Bom, o engenheiro vai falar que o Magic simplesmente voltou ao normal. Ou isso foi sorte, ou o Magic vai ter algum envolvimento com os mercenários corrompidos. A parada é que, devido a esse defeito, alguns dos mercenários começaram a agir de forma estranha, sendo agressivos com seus próprios aliados. Parecem ser completamente desprovidos de algum senso de lucidez. O que levou ao Demon Man a acreditar que esses clones são na verdade demônios, e ele consegue sentir isso. Então, com os mercenários restantes, eles tiveram uma ideia de evitar o combate a fim de deixar a máquina resfriar e conseguir de alguma forma salvar os seus amigos.
Enquanto isso, o Magic vai estudar essa situação. Pera aí. Máquina de respawn dando pane, mercenários desfigurados, seria esse tal do Mrs. Red? Tá bom, muito provavelmente essa série tem uma leve inspiração em um minifilme chamado Mrs. Blue, na qual também aborda essa questão, e uma máquina que pode entreter a vida, mas, claro, sendo uma história completamente diferente. E olha, cara, eu não sei vocês, mas esse conceito é muito zica pra mim. Mas enfim, eu teorizo que o motivo do Demon Man sentir que esses clones são na verdade demônios, bem porque eu mesmo já tive contato com magia no passado, mas por enquanto essa teoria vai ficar de molho. O terceiro episódio já nos mostra as consequências da máquina do engenheiro. Com a viagem temporal, ele foi capaz de se comunicar com os mercenários do passado, e por causa disso, os aparelhos eletrônicos estão começando a ter uma interferência, e isso pode se tornar algo muito perigoso. Vale ressaltar que os outros mercenários não sabem para que serve a máquina do tempo do engenheiro, sendo o Magic o mais curioso do time, e não dá pra ocupar ele é o homem da ciência. Para despertar essas curiosidades, o engenheiro manda uma baita mentira da peste, manter esse segredo somente para si e para os mercenários do passado. Enquanto o engenheiro conversava com o Spy, era revelado que os clones ficaram mais agressivos, forçando os mercenários a se autodefenderem. Mas um fenômeno estranho começou a acontecer. Os próprios clones foram vistos atirando em si mesmo. Isso pode ser visto como uma vantagem, afinal o próprio inimigo está se autodestruindo. Mas na realidade isso é muito pior do que vocês imaginam, e de cara é uma tática muito inteligente. E deixa eu explicar. A máquina está sobrecarregada. Se ela respawnar mais ainda, mais efeito ela vai ter. Então é o seguinte, quanto mais eles morrem, mais a máquina sobrecarrega, e mais ainda eles mutacionam, com alguns desses clones podendo até mesmo tentar se comunicar com os mercenários. O fato desses clones provarem que possuem uma inteligência os torna infinitamente mais assustadores, pois isso significa que eles podem criar táticas de combate e ter uma noção básica do que está acontecendo. Por causa disso, o engenheiro programou suas torretas para atirar em qualquer coisa que se move, inclusive os seus aliados, já que as torretas não atacam os mercenários do seu próprio time. Só que mais pra frente isso vai se revelar ser um grande erro. O Spy deve aparecer logo. Demon Man anda muito paranoico e tá se recusando a receber algum tratamento Magic, então quem cuidou dele foi praticamente eu. E espera, o Spy sabe sobre as torretas? E eu cometi um grande erro. Spy foi morto. Ele não sabia sobre a ativação das sentries. Uma parte que eu não mostrei foi uma cena onde mostra tanto o Spy e o engenheiro conversando. Inclusive o Spy comenta que a conexão estava muito lenta. Muito provavelmente se dá pela interversão temporal da máquina do engenheiro. Mas ele estava avisando que estava levando a intel do time inimigo. Uma maleta que possui dados confidenciais e secretos. E se vocês prestarem bem atenção, depois do Spy morrer, pisca uma imagem em um frame específico do vídeo. Por que suas máquinas atiraram em mim? Vocês estão planejando se livrar de mim depois de tudo? Mas está tudo bem. Eu perdoo você. É muito melhor acabar desse jeito do que ser pego por aquelas coisas. Vocês fizeram um favor. Obrigado. Eu espero nunca mais ter que respawnar. Essa não é a única vez que isso acontece. Esses frames específicos nos mostram momentos de insanidade. Momento antes da máquina de respawn começar a criar verdadeiros monstros. Mas eu não vou mentir, eles já estavam sofrendo antes disso, antes dos clones aparecerem. Afinal, o engenheiro mencionou que já estavam presos nesse ciclo de morte há pelo menos uns 20 anos. Quando o primeiro clone, por assim dizer, apareceu e logo foi morto, vemos que esse scout sem rosto teve um breve momento de alegria. Obrigado por ter piedade, obrigado por me deixar descansar, obrigado por me dar a paz. Isso pode ser uma informação muito valiosa, porque a gente pode ter uma ideia do que está se passando na mente desses mercenários corrompidos. Eles estão sofrendo em agonia. Seus corpos distorcidos viraram uma prisão de tortura e sofrimento. E a morte é a única coisa que pode os libertar dessa prisão. Enfim, com a intel recuperada do corpo do Spy, temos talvez o real motivo do porquê a máquina está falhando. Nesse momento, o Angie fala que a teoria do Demon Man pode estar certa. O Magic era um clone? Então, aonde está o verdadeiro médico do time? Essa vai ser uma pergunta que por enquanto vai ficar em aberto.
Se vocês foram bem atenciosos, vocês podem reparar que os olhos do Magic mudam em alguns dos vídeos. Inclusive, ele aparece sem os olhos. Os olhos podem simbolizar a janela da alma de uma pessoa, e esse Magic não possui isso. Ele não possui uma alma. E vocês vão entender isso mais pra frente. Então esse tempo todo, aquele papo dele simplesmente voltar ao normal era suspeito demais. Inclusive, em certo momento o olho do Demoman também brilha. Se você conhece o jogo, o único item que pode ser feito no Demoman é uma arma chamada de Airlander, uma espada amaldiçoada que pode conversar com seu usuário. Isso também pode ser notado no seu próprio jogo, o que me leva à teoria que talvez um dos clones possui a arma, e de alguma forma, todos os clones do Demoman podem ouvir a arma falando com eles. Então a teoria sobre os clones serem demônios pode ser reais, já que por enquanto, a impressão que dá é que eles não possuem uma alma. Com a morte do Magic, Spy e Demoman, somente 4 dos mercenários permanecem vivos. E nota, o jogo possui 9 mercenários. Será que os outros também são clones, esperando para atirarem nas minhas costas? O vídeo começa com a máquina de clonagem em seu funcionamento, vários arquivos corrompidos e vários prints que não deveriam estar ali. Com a morte do Spy, a máquina começa seu processo de respawn, porém, mesmo com os avisos dizendo para a máquina ser desligada, algo está forçando ela a funcionar. Nós somos cortados e vemos o Blutard, que está simplesmente dominando com muita facilidade todos os territórios do seu irmão. Mas há algo muito estranho nessa história. Toda vez que o time azul invade o território vermelho, eles estavam vazios, abandonados, sem sequer nenhuma alma viva lá. O cara que tá aconselhando o Blutard menciona que é uma baita panguada mandar suas tropas aonde o inimigo supostamente estaria. E aparentemente isso é muito ruim pra esse cara que não possui nome, já que sua tecnologia não seria reconhecida pelos investidores, e o que o Blutard vê isso e simplesmente mete o foda-se. Afinal, ele tá pagando os caras, voltando assim pro time vermelho. O Andy já começa com uma notícia boa. O Demoman não está morto, cara. Olha que foda. O capacete do Demoman realmente tancou o tiro 3/8 do Magic. E o Demoman só tinha desmaiado. Mas essa felicidade não dura muito tempo, já que os clones começaram a mexer com a fonte de energia do lugar. Eles são espertos. Isso é uma tática para forçar os nossos mercenários a virem para fora. E isso funciona. Com o apoio do Heavy, o time ganha coragem suficiente para rushar para fora, metendo bala para tudo que se move. E assim, o combate se inicia. Foi tempo suficiente para consertar o gerador. Nem mesmo um segundo depois a gente ficou aqui fora. Enquanto a gente corria para nossa base, eu não pude deixar de ver aquelas coisas nos observando nas colinas, simplesmente parados, como se estivessem planejando alguma coisa. O time do engenheiro pode ter vencido a luta, mas é como um dos clones do Scout disse: vocês vieram para fora? Acham que são corajosos, não é? Nós vamos rasgar vocês pedaço por pedaço, mas não antes de drenar toda a sanidade de vocês com o próprio medo que causamos. Vamos lá! Mate quanto de nós vocês quiserem. Eventualmente suas munições irão se esgotar, seus soldados precisarão descansar, e suas máquinas, eventualmente, irão quebrar. Esse Scout está certo. É só uma questão de tempo até os recursos acabarem, cada um dos mercenários restantes começarem a cair. Agora, lembram da Intel? Bem, ao abrir ela, temos vários desenhos estranhos. Esses desenhos são na verdade projetos para serem usados na máquina de clonagem, o que o engenheiro presume que seriam usados para fazer toda uma nova linha de mercenários. E esses papéis são meio que os designs deles. Só que o problema é que o Redmond é o cara menos capacitado para mexer nessa máquina. Não sabia como cacetaralho essa porra funciona e acabou ferrando com o sistema todo. E como qualquer CEO ganancioso, ele achou que quantidade seria melhor que qualidade. E caralho, mané, 3.700 unidades? Não acho que exagerou um pouco aí, ô velho ceboso? Você sabe que eu tô tentando fazer uma slime?
Então, muito provavelmente, esse é o motivo da máquina estar com problema. Então, como uma possível resposta para todo esse caos, a equipe ganhou um novo objetivo: resetar a máquina de clonagem. Porém, essa tarefa vai ser difícil, pois além dos clones corrompidos, somente o Magic sabia onde a máquina original ficava. Mais um dia seguinte, mais uma batalha. Ao amanhecer temos um breve momento de paz, afinal aquelas coisas tendem a se esconder da luz. Rev sugere contatar o time azul para falar sobre a situação e assim meio que se juntar com eles. Vocês podem falar que essa ideia não é muito confiável, afinal os inimigos podem simplesmente meter bala nos caras. Mas essa situação já tinha escalonado para algo muito perigoso, tanto para o time vermelho quanto para o time azul. Ao meio-dia, um avião sobrevoa a base do time vermelho. Normalmente intrusos seriam abatidos, mas nesse caso vale muito mais a pena pedir ajuda para escapar desse inferno. Mas ao lançar o silenciador, o avião apenas o ignora, e isso foi tudo de importante que aconteceu. O resto do dia o pessoal vai usar para se preparar para quando a noite chegar. De volta à base do time azul, aquele avião era na verdade um avião do time inimigo. Uma base dos Reds foi encontrada. Nesse momento, esse ajudante do Blutard vai persuadir ele a atacar essa base, falando que o time inimigo estava tirando sarro da cara dele. Ele achou uma desculpa que o time inimigo se acha confiante demais para abater o avião de reconhecimento. Então, Blutard concorda em dar um ataque decisivo em seu irmão, conquistando assim uma de suas últimas bases. E com tudo pronto, a equipe azul parte para a guerra. E cara, se isso realmente acontecer, vai ser uma parada muito cabrosa, pois com um mini exército marchando para essa base do time inimigo, eles com certeza vão abater muitos clones, e quanto mais clones morrem, mais a máquina vai mutacionar eles. Eu tô bem curioso para saber no que isso vai dar, mas infelizmente a cena vai ser cortada por aqui, e voltando para uma área não vista antes. A última cena é do engenheiro do time azul, conversando com o Magic do time vermelho. Essa conversa dos dois menciona alguns fatos bastante interessantes. O motivo do Magic ter sido abandonado pelo seu time talvez foi por causa do seu clone, que como a gente já sabe, havia o substituído. O Angel Azul recebeu uma mensagem do time vermelho, pelo visto a situação dele tá bem feia para o próprio time inimigo pedir ajuda a eles. E vai lembrar que o time azul não tem ideia do que está esperando por eles. Normalmente o Magic pede para o engenheiro do time azul para poderem ajudar os seus amigos. Esse problema já estava saindo do controle, e se piorar, ele pode acabar se espalhando para o time azul também. Eu sabia que a clonagem seria um erro. Um homem morto deve permanecer morto, e não voltar no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Não somos nada além de carne e memórias replicadas. Uma máquina não pode criar uma alma. Redmond estava desesperado para quebrar esse empate dessa guerra e finalmente derrotar o seu irmão, e por isso utilizou das artes das trevas à procura de um poder ilimitado para sua guerra. E sacrificou seu time inteiro como se fossem meros peões. Ele conseguiu seu desejo, mas não teve controle sobre ele. Agora, por favor, me levem ao seu médico. Meus olhos estão começando a doer. Bem, esse foi o último vídeo dessa série. Enquanto estou fazendo o roteiro, o criador lançou o trailer do quinto vídeo, e parece que vai ficar muito foda. Eu achei muito da hora o conceito dos mercenários usando armas de outras classes para ganhar alguma vantagem na luta. Fora que em alguns momentos a gente dá pra ver que os personagens têm seus próprios pensamentos sobre o que tá acontecendo, como Spy e Angie de momento têm seu próprio tipo de paranoia, o que eu achei um toque muito legal. Team Fortress 2. Há quanto tempo eu não jogava esse jogo? Inclusive, esse foi meu primeiro jogo na qual eu gastei dinheiro nele. Eu sei, mas em minha defesa, foi pra poder ter um molho, cara. Fica dripadíssimo. Boa parte da minha infância foi vendo os tais SFM, animações na qual eram completamente divertidas de se ver. E saber que hoje em dia essas animações, seja mais de boa ou mais puxada pro terror, estão indo pra áreas completamente únicas e diferentes do padrão, já é mais suficiente pra alegrar o dia de algumas pessoas. E de cara, introduzir elas a um universo completamente novo e interessante. Quem sabe fazendo uma infância de uma pequena galera por aí. Isso se os brain rot não dominarem toda a internet. Eu fico muito feliz que essa comunidade ainda está viva e ainda continua fazendo projetos de alta qualidade, principalmente na área de terror. Enfim, o canal do criador é esse. Vai lá dar uma força pro cara e muito obrigado por chegar até aqui. Fique com Deus, aí vai tomando cu pra quem fica pedindo onde sou. Eu já falei, cara, eu sou de Chique Bahia.